livro de Esther, que é um livro interessante. O livro de Esther, ele é interessante, irmãos, principalmente pelo fato de que ele nos mostra a intervenção de Deus ao salvar o seu povo. Uma figura muito clara para nós do que vimos hoje, que o Senhor Jesus morreu para salvar um povo para Deus, para nos tornar filhos de Deus. E é interessante que o livro de Esther, ele é notório que o plano de Deus, ele é perfeito. Deus executa de uma forma interessante. A primeira coisa assim que me chamou a atenção no livro de Esther, dias atrás, enquanto eu lia o livro de Esther, foi o fato de Vasti, que era a rainha, rejeitar a ordem do rei. Veja que interessante, diz assim o versículo 12 do capítulo 1. Esther, capítulo 1, versículo 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou a ira. Irmãos, Vasti tinha recebido uma ordem do rei para se apresentar ao rei. E ela não obedeceu, ela rejeitou essa ordem, e a consequência disso é que ela perdeu o seu status de rainha. Mas veja como Deus tinha um propósito. Se você ler o livro de Esther na sua casa todinho, você vai entender que para Esther vir a se tornar rainha no futuro, tinha que deixar de alguém ser rainha, no caso Vasti. E o fato dela rejeitar a obediência ao rei permitiu então que o plano de Deus para colocar Esther como rainha fosse executado. Então, a partir então dessa rejeição, nós vamos ver o que aconteceu com Vasti. O rei então consultou os sábios que entendiam dos tempos. E o que nós vamos ouvir? Versículo 16. Disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que ela fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, e ela não foi. Interessante isso, né? Aqueles sábios perceberam que o mau exemplo da rainha, que era uma pessoa de importância no rei, ia refletir como onda na vida das outras pessoas. Mas sempre tenham em mente, irmão, de que Deus está no controle disso aqui, Ele está permitindo. Por isso que, se nós olharmos para o povo judeu, tudo que o povo judeu passou, até ele ser rejeitado por Deus, é porque tinha um propósito para alcançar eu e você. Se isso não tivesse acontecido, nós não tínhamos sido alcançados. E havia aqui nesse tempo em curso uma sabotagem para matar o povo judeu. Então, Vasti não podia estar ali porque Deus tinha um propósito. Então aí Deus convocou
essa oportunidade e usou o rei para procurar uma nova rainha. Penso eu que esse é o primeiro concurso de beleza que aparece na Bíblia, porque se espalhou por toda a terra daquele rei que devia se encontrar e preparar durante um ano as mulheres moças, bonitas, para uma vir ser escolhida pelo rei. E é interessante que Esther ganha, né? Aqui não fala se ela era mais bonita do que as outras, se ela era, mas ela ganhou. Ela foi a escolhida e substituiu então a pessoa de Vasti. Agora Esther estava lá, mas estava por um propósito. E aí quando eu li esse livro, eu comecei a pensar em nós, irmãos. Por que estamos aqui? Porque Deus nos colocou no trabalho que nós estamos. Porque Deus nos deu a família da qual nós fazemos parte. Porque Deus nos colocou nesse exato momento para viver nessa terra. Por que Deus escolheu isso? Porque Ele tem um propósito para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Nós não estamos aqui por acaso. Não é simplesmente o acaso. Não é o fato de nós estarmos aqui vivendo simplesmente porque aconteceu. Não, Deus é o mantenedor de tudo. Ele escolheu esse momento para que cada um de nós façamos a diferença. Voltando aqui, ocorre então que havia essa sabotagem, em curso um plano para matar o tio de Esther e juntamente com Mordecai, todos os judeus. Então o que restava? Uma forma de mudar isso aí. Aí Mordecai, seria bom vocês lerem o livro lá em casa, viu gente? É só 9 capítulos, se eu não estiver enganado. 10. Aí Mordecai vai falar com Esther sobre essa situação. Mordecai ou Mardoqueu? Mardoqueu, isso é que na minha Bíblia é Mordecai. Entendeu? Mas isso, depende da versão. E aí, como nós temos um irmão que chama Mardoqueu, lá no Rio Grande do Sul, então ele fala lá para Esther, olha Esther, está acontecendo isso. E não pense você, porque você é rainha, que você está livre, porque você também é descendente de judeu. E, infelizmente, você também vai morrer. Aí, Esther ficou numa sinuca de bico. O que fazer agora? E agora? Ela é rainha, mas o seu povo está destinado por uma conspiração a morrer. Essa conspiração estava em curso. Me parece algo parecido com o que acontecia com cada um de nós. Há uma conspiração nos levando para o inferno. E só tem um jeito de mudar. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Encontrarmos com essa possibilidade no caminho, inverte e nos tira dessa conspiração. E aqui, eu estou contando a história de Esther, irmão, mas estou fazendo isso para lembrar das nossas vidas, do nosso curso. A conspiração em cursos contra nós. Os não salvos e os salvos. Porque lá em Efésios, Celso, capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra a carne. Ou seja, não é entre eu e você. É entre as hostes espirituais. É algo que acontece no invisível. E qual é o nosso recurso?
Orar. Colocar o nosso joelho, interceder, orar uns pelos outros, crer que o Senhor está cuidando, porque Ele é maior do que toda situação. Nós temos aqui no livro de Esther uma situação que envolvia um grupo enorme de pessoas, espalhado por todo o reino desse rei, e todos iriam ser mortos. Era uma campanha muito bem feita pelos inimigos de Mordecai ou Mardoqueu, para destruir todo o povo judeu. E a rainha Esther tinha que correr um risco, porque lembra que o rei mandou chamar Vasti? Vasti não foi. Mas uma rainha só podia ir até o rei se ela fosse chamada. Se ela não fosse chamada, ela corria o risco de ir até o rei e o rei mandar matar. Então ela tinha isso diante dela, irmãos. Olha, ela podia ir e perder a sua vida, a menos que o rei estendesse o seu cetro a ela. E ela sabia disso. Então, quando nós lemos o livro de Esther, nós percebemos que ela temeu. No primeiro momento, ela temeu. E às vezes acontece isso conosco. Nós também tememos por causa de situações. Aí ela acaba sendo convidada pelo seu tio, convidada a perceber que não tinha outro jeito. Então o seu tio fala para ela assim: olha, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Se você não interceder, se você não mudar essa história, infelizmente, os judeus vão perecer. Aí, como é possível ela mudar essa história? Ela sabia que ela corria o risco. Ela tinha esse temor. Então, capítulo 4. Nós vamos ver no capítulo 4 essa situação. Então versículo 10. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai ou Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, lembra que eu contei para vocês, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada. O que mostra aqui? Ela estava com medo. Eu e você muitas vezes temos medo. Aí o tio dela faz o seguinte: manda responder: não imagines, porque está na casa do rei, só tu escapará, porque tu está entre os judeus. Então, a situação era difícil, muito complicada. Mas aí, nós temos no versículo 14 em diante algo interessante. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como está, é que fosses elevada a rainha. Olha só o que Mardoqueu cria. Deus vai livrar o seu povo. Ele não depende do você. Só que se você que tem a oportunidade de interceder, não interceder, é perigoso você e a sua família, seus casas, seu pai perder a vida. Ele cria, ele tinha fé. Aí,
Vamos continuar lendo. Aí olha o que ela responde. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E aqui nós também lembramos do Senhor Jesus, né? 3 dias, 3 noites, sepultado na cruz. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ela tomou para si, irmão, o risco. Ela falou, vou. E aí me fez pensar em nós. E eu lembrei da última reunião que o nosso irmão trouxe algumas coisas lá de São Paulo, sobre o evento lá, e uma das coisas que ele falou assim, que nós não temos espírito de covardia. E ao primeiro momento aqui, dá para perceber que no primeiro momento, que Esther, de certa forma, foi covarde. Ela temeu, mas depois ela vendo a situação, ela se permitiu encher de fé e tomou uma atitude que colocava a vida dela em risco. E talvez, irmãos, existem momentos da nossa vida que nós precisamos tomar uma atitude que muitas vezes nos coloca em risco. Não estou falando de risco pessoal nosso, irmão, mas da glória de Deus. Quando nós nos arriscamos pelo Evangelho, pela verdade, quando nós confrontamos a mentira, não tem como ser derrotado, porque nem a morte vai nos separar do amor de Deus. Então, o livro de Esther é uma figura linda da nossa vida, da obra do Senhor Jesus, dos nossos passos aqui na terra. E se você ler todo o livro de Esther, você vai perceber o cuidado de Deus e o livramento que ele operou. E esse livramento na pessoa de Jesus está disponível para nós. Nós somos salvos, temos a vida eterna, mas temos um caminho a trilhar. E esse caminho é que cada um de nós tem que tomar para si. Esther encontrou o caminho dela. Ela não se tornou rainha só porque ela era bonita. Ela se tornou rainha porque Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. Deus iria usá-la para salvar o seu povo. Deus ia dar a ela a coragem necessária. Aí você fala, mas Deus podia ter feito isso de outra forma. Ele podia, mas ele não quis. Ele quis dessa forma. E assim também conosco, irmão. Ele nos quer naquele lugar que ele nos quer. E cada um de nós precisa ter esse entendimento. Eu não estou aqui por acaso. Eu não tenho essa responsabilidade por acaso. E muitas vezes nós temos a tendência de não querer assumir isso, essa responsabilidade. Porque às vezes é mais cômodo. Por isso que o livro de Esther é uma grande lição para nós. Aparentemente, ela não ia correr nenhum risco. Aparentemente, se ela não fosse correr, não tenho nada com isso, vai morrer o povo, eu sou rainha. Mas aí o tio dela alerta ela, não se engane, você também é judia. Então, queridos irmãos, nós temos uma responsabilidade. E esses dias, quem acompanha o devocional Boa Semente, vai ler lá que tem uma mensagem que diz assim, homem orquestra. Quem não leu, leia. Não existe homem orquestra de Deus. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Não existe o que toca pandeiro, cuíca, sanfona, gaita, bateria, corneta e tudo ao mesmo tempo, violino. Não existe. Vai sair tudo errado, vai ser
Não, nós como cristãos, cada um de nós tem uma responsabilidade. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Você não pode fazer o papel da mão se você é pé. Você não pode fazer o papel do olho se você é unha. Você não pode fazer o papel do cabelo se você é pelo do braço. Não interessa o que você é, mas você tem que fazer o seu papel. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Não existe cristão que não tem responsabilidade. Talvez pode ser maior ou menor para cada um. Mas que não é possível o Miguel cobrar o escanteio, correr, subir de cabeça e marcar o gol. É difícil. Entendeu? Não funciona assim. E o livro de Esther é um exemplo muito claro para nós de que há um papel determinante que pode mudar a história de alguém. Quando eu estou perto de alguém e compartilho do evangelho de salvação, posso mudar a história dessa pessoa. Ela pode ir para o céu e ela estava destinada ao inferno. Sabe por quê? Porque todos os homens nasceram com o destino inferno. Só que isso pode mudar através do Senhor Jesus. Ninguém nasce salvo, mas todo mundo nasce perdido. Todo mundo nasce perdido. Mas a salvação é possível. Então hoje, acho que foi o irmão Giovanni que leu aquele texto de 1 João, falando que nós temos a vida eterna, eu lembrei de Esther. O livro de Esther veio no meu coração de uma forma que nós possamos penetrar no livro de Esther. Ler esses 10 capítulos em casa, devagarzinho. Lê um capítulo por dia e perceba como Deus é sábio e como Ele age. E como Ele age, gente. E Ele age na sua vida, na minha vida, na nossa vida, por um propósito. E o propósito hoje é completar aquilo que nós sabemos que é a noiva. Porque quando a última pessoa salva for acrescentada, é tempo do Senhor Jesus. Por isso nós pregamos o Evangelho, para que as pessoas possam ser salvas. Ainda dá tempo que o nosso coração esteja ardendo e que nós possamos ter essa mesma coragem. É importante esse ponto aqui, ó, irmão. É preciso orar uns pelos outros. Ela pediu isso. Ó. Jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias. Eu e minhas servas também jejuaremos. Hoje, irmãos, nossa responsabilidade é de guardar uns aos outros em oração. Eu não sei se você tem o costume de lembrar de mim nas suas orações, mas eu fico agradecido se vocês lembrarem do irmão Júlio. Aqui está escrito que nós devemos lembrar, pô. Porque cada um de nós tem uma responsabilidade. A Rebeca tem lá os contatos dela, às vezes os contatos dela vai indo para o inferno. E de alguma forma ela tem que falar para os contatos dela, olha, tem um caminho melhor. O Rogério tem os contatos dele, a Raquel tem os dela, o Nico tem, o Giovanni, cada um de nós tem os contatos. E as pessoas estão indo tudo feliz cantando para o inferno. Ah, que coisa boa, estou a caminho do inferno. Porque eles já nasceram perdidos. Eu e você temos a oportunidade de falar para eles, olha, existe um Deus que veio e se fez homem
e morreu na cruz e ressuscitou. E só basta crer e os seus pecados estão perdoados e você vai ter a vida eterna. Acabou o inferno. Só que, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, olhando para o livro da Esther, nós estamos debaixo de um reinado, aonde o rei é uma figura de Satanás. E ele está fazendo de tudo, para enganar-nos, enganar a igreja, enganar as pessoas. E eu e você. Vamos correr risco, lógico que vamos. Porque as pessoas às vezes não querem. Quem trabalha em certas empresas não pode falar do evangelho. No Brasil ainda isso é tranquilo, mas tem lugar do mundo que se for falar do evangelho você perde o emprego. Se alguém souber que você está falando do evangelho, orando com o seu colega de trabalho, é perigoso você perder o emprego. Esse é o sistema. Então, não vamos desistir. Vamos nos colocar na brecha, uns pelos outros. E quando Deus colocar na nossa vida alguém que precisa ouvir, falemos. Porque não é uma questão de vir na reunião, de estar aqui conosco. Não, não é isso. É uma questão de não ir para o inferno. Se a pessoa crê, é essa questão de não ir para o inferno. Queridos, que nós possamos meditar nisso e nos aprofundar no que Deus quer nos falar nesses dias, olhando para o livro de Esther. Uma tão grande salvação que nós temos hoje. Aqui no livro de Esther havia um povo, esse povo era o judeu. Hoje, esse povo é qualquer pessoa, independente da nação, da raça, do credo, todos estão em condições de serem salvos, só basta crer. Então que nós nos sintamos animados a fazer exatamente o que é preciso fazer. Seja compartilhar, seja falar do evangelho, seja dar um folheto, seja presentear alguém, seja convidar para ir em casa, para ter um momento e compartilhar do amor, da salvação do Senhor Jesus. Enfim, cada um de nós vai se descobrindo. Mas está disponível hoje para todo aquele que quiser essa oportunidade. Aqui, Esther dependia de um cetro estendido em favor dela. Nós já temos o Senhor Jesus vitorioso no céu, esperando simplesmente a pessoa crer. Não corre o risco da pessoa ir até o Senhor Jesus e ser rejeitada. Não tem esse risco. Se ela for até o Senhor Jesus, ela é aceita. Isso é lindo, irmãos, porque é uma oportunidade disponível a todos nós. E que nós possamos pensar quanto isso é sério. O dia do fim se aproxima, irmão. Nós estamos chegando no fim. Está pertinho para acabar. E daí não vai adiantar a gente lembrar. Não falei para o fulano. Esqueci de falar para o ciclano. Então que o Senhor nos mostre quão importante é a palavra da salvação nos dias de hoje, ainda.